Graça e paz, meus irmãos. Hoje é 17 de maio de 2019, hoje é sexta-feira. E eu gostaria de ler um versículo em Mateus 24, versículo 21 e 22 apenas. Diz assim: Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Esse texto é um texto bíblico que muitas pessoas aplicam na era da igreja. Mas Mateus 24, ele não está falando com a igreja, ele está falando com Israel. Então aqui trata da segunda metade da grande tribulação. Os 3 anos e meio finais, quando o anticristo ele quebra a aliança. Mateus 24, versículo 15, fala sobre isso. Quando o anticristo ele quebra a aliança, no momento que o anticristo quebra a aliança, aí conta-se 3 anos e meio e Jesus volta em Jerusalém. Então, quando a Bíblia diz assim, é um tempo que nunca houve e nem jamais haverá sobre a terra. A grande tribulação não se compara em nenhum momento com o que a igreja já passou até hoje. A grande tribulação não se compara com o que os irmãos passaram na arena, com o que os irmãos passam ali naqueles países do Oriente Médio ali, onde há perseguição, na China, na Coreia. Não se compara. Então Jesus está falando que haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio. Então não se pode comparar a grande tribulação com o que os irmãos já passaram. Então isso aí quebra esse argumento dos pós-tribulacionistas. Isso quebra. Eles dizem que a igreja tem que passar pela grande tribulação, porque os crentes, nós não somos melhor do que os nossos irmãos lá atrás. Então esse argumento pré-tribulacionista, ele é lançado por terra quando você coloca ele à luz de Mateus 24, 21. Então o que esses irmãos já passaram, Paulo, Pedro, os irmãos que morreram na arena, que foram destruídos ali na fogueira da Inquisição, né? Não se pode comparar com a grande tribulação. Isso aí, perante a grande tribulação, o sofrimento que esses irmãos passaram, perante a grande tribulação, isso aí é fichinha. Fichinha. Então o Senhor Jesus, ele fala assim: haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. O versículo 22 fala assim: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Que dias são esses? Que dias são esses? Não se aplica isso na era da igreja, nós não estamos na grande tribulação. Os irmãos têm que entender isso, o contexto não é... O contexto de Mateus 24, 22, está falando da grande tribulação, o versículo 21 está falando da grande tribulação. Então a igreja, ela não está vivendo na grande tribulação. Então não é esses dias que vai ser abreviado. Esse abreviamento de dia também não quer dizer que o dia vai deixar de ser 24 horas, não. Não é nada disso. Já tem vídeos aí na internet. Na internet surge heresia todo dia. Já tem vídeo aí na internet dizendo que os dias não são mais 24 horas. Pelo amor de Deus, como é que os irmãos acreditam num negócio desse? Quando Jesus está dizendo, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, o Dave Hunt, o saudoso Dave Hunt, ele falou sobre isso em uma mensagem dele. Jesus está falando do dia de Amargedon. Se não fosse aqueles dias abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos excluídos. Quem são os excluídos aqui? Não é a igreja, é Israel. O Senhor está falando com a nação de Israel. Quem são os excluídos aqui? Israel, não é a igreja. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Que dias? Os dias do Amargedon. Aonde vai ser cercado Jerusalém ali. Todas as nações vão contra Jerusalém. Contra Jerusalém. Exceto a Rússia, que já vai estar destruída nos campos de Israel, na chamada Batalha de Gog e Magog. Mas no Armagedon, os Estados Unidos vai liderar todas as nações para Armagedon, inclusive o Brasil, que agora é aliado dos Estados Unidos, vai contra Israel também.
o próprio Estados Unidos vai contra Israel no Armagedon. Então, se não fosse uma intervenção divina em Armagedon, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa de Israel, o Senhor vai intervir em Armagedon. Então ele vai abreviar ali os dias de Armagedon. Por quê? Porque as nações têm armas nucleares. O próprio Israel tem armas nucleares e vai usá-las, conforme está escrito em Zacarias 14. Zacarias 14 fala de armas nucleares. É só os irmãos ler lá, Zacarias. O problema é que as pessoas não lêem Bíblia. As pessoas não é bereana, as pessoas não pesquisam, as pessoas não acompanham esses estudos que a gente faz na internet, nos grupos de WhatsApp, as pessoas não acompanham com a Bíblia. Olha aqui, Zacarias capítulo 12, 14 aliás, Zacarias 14, eu não vou ler, eu quero que você leia. Zacarias 14, versículo 12, está falando de arma nuclear, meu irmão. É arma nuclear e Israel vai usar as armas nucleares. Israel vai usar. Então, se não fosse uma intervenção divina em Armagedon, nenhuma carne se salvaria. Isso já aconteceu no passado. Os Estados Unidos têm arma nuclear. Os países do Oriente Médio ali, o Irã, tem arma nuclear. Então, se não fosse uma intervenção divina no Armagedon, Israel seria varrido do mapa. Então o Senhor Jesus ele vai interferir ali em Armagedon, ele vai abreviar os dias ali de Armagedon. Então esse texto não se aplica na era da igreja. Se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, quem é os escolhidos? Israel, é os dias do Armagedon. Isso já aconteceu em 73. Em 73, vou dar aqui um exemplo da guerra do Yom Kippur, quando os judeus estavam ali no Shabat. Os judeus não trabalham no sábado, eles estavam ali cercados. O exército de Israel estava de folga e eles estavam ali no Muro das Lamentações, ali orando. De repente, Jerusalém foi cercada pelos inimigos, totalmente cercada. Não tinha como os judeus sair dali, não tinha como o exército de Israel agir, porque estava cercado. Não tinha como o soldado ir até as bases militares para pegar os jatos para combater. Então, quando a Gold Meir, que era a primeira-ministra de Israel, viu que ela estava cercada, o que ela fez? Ela autorizou a Operação Sansão. O que é a Operação Sansão? Suicídio. Ela disse, vamos usar as armas nucleares, vai morrer todo mundo, nós morremos, mas morre todo mundo junto. O mundo esteve à beira de acabar em 73, só não acabou porque houve uma intervenção divina. O próprio Deus, ele mandou anjos e pilotou aviões. Foram vistos jatos israelenses pilotados por anjos. Tanques de guerra começou a explodir sozinho em Jerusalém. Tanques de guerra de inimigo começou a explodir sozinho. Soldados inimigos se renderam. Mais de 600 soldados inimigos se renderam a um soldado judeu. De repente levantava-se as bandeiras brancas. A tropa israelense via ali e prendia todo mundo. Quando foram entrevistar aquele soldado, por que você se rendeu a um soldado nosso, sendo que você era 600? Eles disseram, nunca. Tinha ali um exército. Então eles viram anjos. Deus enviou anjos ali. Então o mundo esteve à beira do caos em 73. Se você quiser saber mais dessa história, você estude o livro Israel, Gog, Magog e o Anticristo, do Dr. Abraão de Almeida. Então, esses dias que vai ser abreviado aqui é o finalzinho da grande tribulação ali, é o Armagedon. Se o Senhor não abreviar ali a batalha de Armagedon, o mundo acaba ali. Mas por causa que Israel é escolhido, ele vai abreviar, Jesus volta. E ali ele livra Israel ali do Armagedon. Se não fosse uma intervenção divina, Israel seria varrido do mapa. Então, meus irmãos, isso não se aplica na era da igreja. Os dias não está sendo abreviado. Já estão dizendo aí que o dia não é mais 24 horas. Isso aí é mais uma heresia nova na internet. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.